Fala pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais nomes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo os temas de referência, conversando com gestores, participantes do mercado, empreendedores, as pessoas que vão colocando o seu tijolinho dentro do mercado que a gente aqui acompanha e participa. E hoje, para bater um papo com vocês, nós temos aqui a participação do Acílio Marinello, que é sócio fundador da Essencia Consulting. Acílio, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de Hoje. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, quero começar, a gente estava já numa conversa de bastidores sobre varejo. A gente estava falando de outras empresas de varejo aqui, mas eu não vou começar por elas, vou começar num tema mais suave, vamos começar do começo. A gente teve anos aqui no Brasil de muito questionamento sobre o varejo pela própria mudança de algumas dinâmicas, tanto pelos ciclos de juros que a gente acompanhou, abrupta redução, uma subida importante também, quanto pela própria dinâmica do modelo, com as pessoas indo mais forte para o e-commerce, depois no pós-pandemia, algumas voltando a sentir mais a necessidade do modelo presencial. Então, a gente viu um período essencialmente de oscilações, turbulências. As coisas vão ficando mais calmas agora ou essa turbulência é o novo padrão? Muito boa pergunta. Bom, nos últimos anos, né, esses eventos que você destacou, mudança na taxa de juros, a própria dinâmica do mercado, o perfil do consumidor, a pandemia, né, principalmente aquele varejo de linha marrom, né, de eletrodomésticos, bens não duráveis, que vendia praticamente em loja física. O próprio perfil do consumidor dessas lojas não tinha o hábito ainda de comprar no online, sofreram bastante. A gente vai para o varejo de moda, também tiveram grandes desafios, a gente viu grandes movimentos nos últimos anos, marcas grandes, conhecidas, que participaram de programas de fusão, foram adquiridas, formaram-se enormes conglomerados, né, no varejo de moda. Se a gente vai para o varejo de supermercado, movimento muito similar também. Então, várias transformações aconteceram. Acho que agora a gente entra numa certa estabilidade, principalmente no foco do e-commerce. Acho que alguns players que acreditaram no Brasil, investiram muito no Brasil e agora estão começando a colher os resultados desse investimento. E o consumidor, ele aprendeu a comprar no online, forçosamente, muitos devido à pandemia, mas hoje eles já conseguem ter muito bem essa relação do on e do off e saber pesquisar, se aproveitar disso. Vai numa loja física, pesquisa um produto, aí dentro da loja ele já está consultando se tem alguma oferta melhor no online, muitas vezes até no concorrente. Então, agora acho que as empresas precisam se organizar de como se posicionar e aproveitarem bem esse novo perfil de consumo dos clientes. Mas a gente tem você tem esse free rider no varejo físico, que para as livrarias foi letal. Sim. Você ia na Livraria Cultura, na Paulista, via o livro, escolhia e comprava pela Amazon. Exato. E como esse varejo de eletrodomésticos, de acessórios para casa, está se preparando para conviver com esse tipo de consumidor? Que tipo de trava a gente pode ter para evitar esse modelo, que é um modelo um tanto canibal, né? Você se aproveita de uma estrutura que não é sua para concluir a sua venda. Exato. Bom, as lojas precisam se aproveitar disso. Acho que é muito difícil romper essa relação. Mas como que as lojas, tradicionalmente lojas físicas, podem se beneficiar desse novo comportamento, né? Primeiro que elas podem aproveitar o próprio espaço na loja para monetizar esse espaço. A Best Buy fez um movimento muito parecido nos Estados Unidos, em que hoje as lojas, na verdade, da Best Buy são grandes showrooms de marcas. Então ela não está ali apenas mostrando os produtos, ela comercializa os espaços
dentro da loja para os fabricantes expor os seus produtos. É uma forma de rentabilizar o espaço da loja física. Então você já reduz um pouco, digamos assim, essa possível perda da venda em si. Outra possibilidade também é usar como fazer merchandising indoor. Telas digitais que você pode ali anunciar produtos e serviços de outros participantes e também ter ali uma fonte de receita. Agora, o ponto principal, acho que é para manter a fidelização e a conversão em vendas, vai ser de fato na experiência. A gente fala muito, né, da experiência do cliente, de CX e tal, mas as lojas que conseguem captar a necessidade do cliente, não é aquela venda forçada, aquela venda pesada, que o vendedor fica em cima de você, querendo te vender a qualquer custo, mas entender, você apresentar o produto, ele ter a possibilidade de experimentar, de tocar, tangibilizar ali a experiência dele, acho que aumenta a chance de conversão de venda. E, mesmo tendo essa competição, eu adorei o termo que você usou nesse free rider, também falar, tudo bem, olha, eu não tenho aqui na loja, mas a gente pode entrar aqui no nosso site, você pode retirar na loja, pode retirar numa outra loja perto da sua casa, posso pedir para entregar para você, que é a tal da experiência omnichannel, que o cliente não percebe se ele está no off ou no on, ele pode começar e terminar a experiência dele por onde ele quiser. Me chama a atenção para outro segmento que também tem se transformado, que é o segmento de varejo, digamos, de bens perecíveis, esse varejo mais supermercadista. Porque a gente tinha, se a gente retroagir 10, 15 anos, ou talvez até menos, a segmentação era pelo posicionamento de experiência do público. Poxa, eu quero ter um supermercado 24 horas, eu tenho um supermercado de produtos mais selecionados, que vai ser um pouco mais caro. Mas conforme você começa a fazer sua compra por um aplicativo de entrega, a experiência do ambiente do supermercado perde muito valor. Como tem sido essa adaptação também para esses segmentos em que eles são last mile nativos? Boa. Ó, você trocou um ponto muito interessante, né? De novo, dentro desse conceito de experiência, a gente pode destacar uma cadeia de valor. Então pensa na jornada de compra ou a jornada da ida ao supermercado. Você sai da sua casa, pega o carro, vai até o estacionamento, desce do carro, pega um carrinho, enche o carrinho, passa no caixa, tira tudo do carrinho, passa no caixa, põe no carrinho de novo, depois põe no carro, chega na sua casa, tira tudo do carro para guardar na sua despensa. Quando você faz uma compra no aplicativo, você reduz essa jornada para ter o tempo do aplicativo e receber os produtos em casa. Então, se você fizer uma análise, né, da conveniência, muitas vezes o usuário fala, mas eu estou pagando, sei lá, X reais de frete para eu receber na minha casa. Pensa toda essa jornada, principalmente em grandes centros, que você geralmente pega trânsito e tal, o tempo que você despende para fazer, que são ações que não geram valor para a experiência de comprar, né, e o tempo que você ganha fazendo uma compra no aplicativo. Então, acho que com toda a tecnologia que tem, as próprias lojas se prepararem para ter um sortimento adequado para aquilo que é essencial, para você ter uma logística de entrega que gere de fato essa conveniência, isso tende a atrair. E para o varejo em geral, isso é uma grande alavanca de negócio, porque você reduz o fluxo em loja, você aumenta a fidelidade do cliente, porque ali você atrela programas de benefícios, de fidelização, né? Você consegue gerenciar melhor o fluxo da sua loja, né, de entradas e saídas de produtos. Você pode fazer parcerias com os próprios fabricantes para alavancar ainda mais essas vendas. Então, acho que é um caminho muito interessante, principalmente para o varejo supermercadista, que sofreu muito com o fenômeno do atacarejo, né, que se infiltrou de uma forma muito presente, e o brasileiro deixou de ter aquele hábito da compra do mês, né? Eu, que sou 40 a mais, né, que viveu a época da hiperinflação, era comum as famílias fazerem a compra do mês, porque a inflação corroía demais o poder de compra da população. Hoje não, a gente compra a compra da semana, né? Aqueles itens que são mais essenciais, perecíveis, para não estragar. Você não faz mais grandes estoques de comida em casa. E essa experiência de ir ao supermercado fisicamente, essa conveniência do atendimento online supre uma necessidade e gera uma conveniência para uma camada muito grande da população, que está disposta, entende a mecânica
e está disposta a pagar por essa conveniência. Mas nesse modelo, o atacarejo não vira campeão de vez? Sim, ele tem um potencial pelo custo, né? Pela relação da... Agora não preciso de uma prateleira bonita. Exato. Se eu preciso fazer minha boa gestão do aplicativo, fazer a parceria com os canais certos, fazer um bom disparo de mailing, mas agora o aroma que vai ter na loja importa menos. Exatamente. Agora sim, acho que o atacarejo se posicionou muito bem na questão da relação do preço, né? Gerou na população aquela... Não é uma percepção falsa, uma percepção real, que eu posso comprar em maiores quantidades, às vezes até embalagens especiais, né? Eu tenho lá um produto que geralmente é vendido um pacote de 1 kg, no atacarejo você consegue encontrar de 3 kg, 5 kg, e o valor por quilo é muito menor do que comprando apartado, né? Mas ainda tem essa possibilidade de expandir, mas eu não vejo o atacarejo se posicionando muito bem nesse mundo online. Eu ainda vejo aqueles supermercados que são vistos um pouco mais premium, são aqueles supermercados que têm um sortimento, alguns produtos de mais valor agregado, alguns produtos mais selecionados, e eles estão se posicionando melhor. Talvez até pela própria experiência do público que consome, que já tem ali as suas marcas preferidas e principalmente está disposto a pagar um pouco mais para ter essa conveniência. Eu comentou da compra do mês, eu não vivi a hiperinflação, mas eu não tinha esse hábito. Eu comecei a construir o hábito de ter uma compra mensal pelo custo total de operação. Então, eu vou no supermercado, não compro pelo aplicativo. Então, eu tiro um dia que eu vou, faço a compra dos itens, são geralmente limpeza, coisas mais recorrentes. E aí eu quero fazer tudo isso de uma vez para não ter que ficar pensando, puxa, o dia que faltou, detergente em casa... Você pode ir no supermercado e pegar? Pode, mas vou ter que ir lá. Eu pego o elevador, meu elevador demora, cara. Aí eu vou lá ver, volto. E essa dor da falta de estoque, né? A gente estuda gestão de estoque, né? A dor do furo de estoque, para mim, pesa muito. Então eu tenho o hábito de compor o estoque para garantir o não furo durante o mês. E eu vejo que esse é um hábito meio, entre aspas, estranho em relação a outros amigos, outras pessoas que moram em situações parecidas comigo, mas eu peso muito isso e acabo sentindo muito essas nuances de como é feito o varejo. Aí como eu faço isso... Aí eu não, curiosamente, embora eu vá comprar para o mês, aí eu não vou no atacarejo, porque aí eu quero ter um supermercado que esteja adequado. Você já vai lá e come um queijo, né? Justamente porque aí eu quero que aquelas 2 horas por mês que eu reservei para o supermercado seja a melhor experiência possível. Então você acaba montando esse trade-off. E aí eu tinha muito essa sensação, olhando pela ótica de mercado, que o atacarejo ia ocupar esse espaço, mas agora você trouxe um bom ponto. A expertise dele não está em cumprir essa experiência. Exato. Então, geralmente, quem vai ocupar espaço é justamente quem já é acostumado a pensar a experiência do cliente. Exato. E outro ponto que a gente vem percebendo nos grandes centros também são aqueles mercados dentro dos próprios condomínios. Exato. Aquelas lojas que não têm um atendimento físico, né, baseado na confiança, justamente por essas necessidades, né? Acabou o detergente, eu sei que no mercadinho aqui do condomínio tem. Né? Ou tem condomínios em que algumas marcas levam o produto até o cliente. Tem aqueles caminhõezinhos, né, de uma marca de carnes que vai dentro dos condomínios. Uma marca de carnes que... Né? Tem as feiras livres dentro dos condomínios, né? Tem o cara do pão que faz o pão todo dia, vai lá com o carrinho dele lá vender o pão. É tentar romper, né, essa questão da jornada do cliente. Entendeu? Às vezes é um ponto de dor, às vezes a gente não tem tempo mesmo, vai ocupar um sábado, um domingo para fazer isso. Mas muito na conveniência. E chega lá e fala, poxa, o detergente aqui está o dobro do que eu pago. Mas o tempo de eu ir lá e voltar para comprar um detergente... E o combustível que você... No fim das contas... Exato, sai até mais caro. Sai até mais caro. E se você for pedir no aplicativo, você tem que pagar o frete. Aí você compra mais coisas para tentar zerar o frete. Aí, no fim das contas, melhor deixa você ir no mercadinho e pegar. Mas o ponto é que você pegou a essência ali. É a experiência do cliente. Eu acho que esses supermercados
que sempre se posicionaram de ter uma experiência diferenciada, de ter um sortimento de produtos mais sofisticado, mais variado, também estão se posicionando melhor nesse ambiente de vendas online, nesse segmento de supermercadista. Isso, começou o programa comentando sobre a vinda de algumas Big Techs olhando para o mercado brasileiro. Tem uma empresa de tecnologia para varejo que ela não é brasileira, mas parece que é. É Mercado Livre. Exatamente. O que nessa experiência ela trouxe de diferente para equacionar? Quando até, digamos, 2 anos, 3 para trás, existia um ponto ali de, poxa, quem vai sair do outro lado? B2W, Magazine Luiza e a própria Mercado Livre. Mercado Livre despontou. Como isso afeta a nossa dinâmica e o que eles trouxeram de elementos para forjar, para puxar a balança para o lado deles? Eu acho que teve 3 pilares, né? Eu falei da marca de carne, todo mundo sacou qual que é. Que inclusive foi comprado por um grupo brasileiro, que não podia mais usar a marca deles, aí comprou essa americana. Assim, a gente pode ter muitas críticas a esse grupo, mas eu nunca vi alguém cair para cima desse jeito. Pô, você tá com a sua marca queimada, aí você compra de maior valor adicionado, leva seus consumidores para lá e ganha mais dinheiro. Pô, por isso tem que dar parabéns. Exatamente. Brincadeira, não. Como você falou do Mercado Livre, então vamos falar do Mercado Livre abertamente, né? Boa. Acho que o Mercado Livre, ele se posicionou muito bem em 3 importantes pilares, né? O primeiro, que já vem aí de uma jornada de uns 3, 4 anos, que foi um investimento pesado em infraestrutura. Investiu muito dinheiro para ter centros de distribuição próprios. Investiu muito dinheiro na malha de transporte. Então hoje a gente vê as vans, aviões do Mercado Livre, né? Caminhões, então toda a malha para conseguir ecoar a distribuição dos produtos com uma frota própria, ter o gerenciamento próprio. E o terceiro, que foi um grande ecossistema financeiro. Quando criou o Mercado Pago, e o Mercado Pago hoje é uma grande plataforma que financia não somente quem compra, como os lojistas que também estão dentro desse ecossistema. Então, acho que esses foram os 3 pilares que nos últimos anos o Mercado Livre investiu. Se somar tudo, deve dar na casa de 60, 70 bilhões de reais só no Brasil. E agora está de fato colhendo os frutos. Então, por que eu falo isso? Hoje é comum, de novo, eu falo grandes centros, né, que a gente está em São Paulo, mas isso se expande para as grandes regiões metropolitanas do país. É muito comum você comprar um produto no Mercado Livre e receber no mesmo dia. E muitas vezes sem custo de frete. O que é uma experiência incrível para quem compra. E ele criou também uma mecânica muito também focada na experiência do cliente. Eu lembro que no começo o Mercado Livre sofreu muito com as pessoas que vendem para o Mercado Livre, que é chamado de 3P. Né? Dentro do Marketplace você tem os produtos próprios, que é chamado 1P, e os produtos de outros, que é o 3P. Então, quem vende no Mercado Livre, hoje quase tudo, né? Quem vende não é o Mercado Livre, são outras pessoas e empresas que usam o ecossistema do Mercado Livre para vender seus produtos. No início, o Mercado Livre sofreu muito com fraudes, então você comprava algo, não chegava, ou chegava um produto adulterado, ou chegava um produto falsificado. E o Mercado Livre foi construindo mecânicas que hoje, tanto o lojista, para que ele seja relevante na busca, ele tem que entregar uma experiência ímpar para o cliente. Então, quando ele recebe uma compra, ele tem horas para etiquetar e postar, para assegurar esse período de entrega. Se ele recebe reclamação que vem um produto danificado, um produto que não correspondia à venda, falsificado, ou de tamanho diferente, de cor diferente, ele é penalizado, e aí ele cai no ranking, ele perde relevância, ele perde a oportunidade de vender mais. Então, dentro dessa jornada de experiência, o Mercado Livre conseguiu construir uma percepção para o cliente de confiança, de entrega rápida, a custo baixo, né? E os lojistas precisam apoiar isso, também tem que dar essa experiência. E mesmo quando não dá certo, quando você precisa devolver alguma coisa, ele criou uma rede de pontos de atendimento nas cidades para aumentar a sua capilaridade, que não precisa nem no correio. E você coloca o teu CEP e fala, ó, aqui tem um ponto no Mercado Livre que você pode fazer a devolução. Só leve com a embalagem e tal que a gente vai devolver o seu dinheiro. É uma experiência sem fricção. Você não tem que ficar provando que você comprou errado, mandar foto, preencher diversos protocolos. É simples.
Então hoje eu vejo que a população tem confiança de comprar, está comprando cada vez mais, e o fato de recentemente o Mercado Livre ter alcançado em valor de mercado a empresa mais valiosa da América Latina é um reflexo disso. Né? O Brasil hoje é o maior mercado de longe, continua investindo grandemente no Brasil, tem muito espaço ainda para crescer, né? É uma empresa argentina, mas muito cara de brasileira. E quando você traz outros grandes players como a Amazon, como a Magalu, a Americanas ainda antes de tudo que aconteceu, hoje elas não têm a mesma potência e a mesma verticalidade de entregar uma experiência tão completa como o Mercado Livre tem. Então acho que ele continua nadando de braçada e vai aumentar ainda mais a diferença com esses outros concorrentes. Eles estão beirando aqui no Brasil ser aquela referência de aquela marca que é usada como referência do produto, né? Você não fala, assim como você pegar um carro de aplicativo, todo mundo pensa em uma determinada marca. Quando se fala em comprar pela internet, o Mercado Livre tem ocupado esse espaço. E o que é muito impressionante, porque ele não era ele não nasceu monopolista, como geralmente quem tem essa força faz, né? E ela, como você comentou, é uma empresa argentina, criada nesse ambiente, assim, nesses mares calmos que a Argentina viveu nos últimos anos. Como isso funciona? Como isso para de pé? Como que uma empresa consegue se abster da confusão que está no seu país de origem? É interessante, olha. A Argentina realmente, em termos econômicos, acho que nos últimos 30, 40 anos, nunca passaram um período de estabilidade real. E mesmo agora, com o governo atual, o governo Milei, existem visões diferentes, né? Eu vou trazer a minha visão aqui. Muito do que se fala, controle da inflação, estabilidade dos preços, é um fato. Mas não é um fato exatamente natural, né? O que eu quero dizer com isso? A inflação ela só se estabilizou porque os preços subiram tanto que não tinha mais espaço para subir. Né? Então não é que a inflação teve um efeito de estabilidade natural. Qual que é o contraponto disso? Tá tão caro as coisas que a população não tem dinheiro para comprar. Tanto que refletiu aí, já está numa recessão técnica, segundo trimestre com queda do PIB argentino, que a indústria não vende. Né? A Argentina é um país que eu vou com uma certa frequência para lá, porque sou professor numa universidade lá em Buenos Aires. E eu estava lá na virada do governo Milei. Né? E depois eu fui em maio de novo desse ano. Na semana que eu cheguei lá, acho que o metrô custava 78 pesos a viagem, uma coisa assim. De um dia para o outro foi para quase 500. Então você aumentou se pagar 4, metrô em 2 dígitos já é estranho, né? Mas em 3 é... Então, para a população em geral, os salários não acompanharam esse crescimento. Então vai dizer assim, o governo tirou os subsídios, tá tendo superávit. Fala, se a gente não pagar nossas contas no mês, no final do mês vai sobrar dinheiro na conta, obviamente. Né? Não é porque eu estou mais saudável financeiramente, é que eu deixei de pagar minhas contas. Né? Então é um superávit também um pouco, digamos assim, vou dizer manipulado, é uma palavra muito forte, mas não é real. Cortou subsídios, não é consistente. Não é consistente, não é sustentável. Sustentável. Não é? Você não está transferindo dinheiro para as províncias, por exemplo. Aí os governos locais, lá os estados chamados de províncias, como eles vão manter os serviços básicos públicos? Como vão manter o próprio funcionalismo público? Não vai ter investimento em infraestrutura? Como é que as indústrias vão crescer se não tem novas estradas, outras coisas? Então, é um efeito que ele está seguindo a cartilha do que ele havia dito, né, o Milei como governador, medidas ortodoxas, só que agora a inflação estabilizou a níveis tão altos que a população está ficando cada vez mais pobre, que não tem acesso a coisas básicas. Não tem subsídios para desenvolvimento público, então as empresas vão querer colocar dinheiro próprio, trazer capital estrangeiro para investir num país ainda com muita insegurança jurídica, né? Então, é um momento muito delicado. Aí, trazendo para o Mercado Livre, que foi a pergunta original, eu acho que o Mercado Livre também viu no Brasil, de certa forma, um porto seguro e está investindo aqui. Porque apesar das questões socioeconômicas que a gente viveu também, das questões políticas, a estabilidade jurídica ainda é muito maior do que, né, na Argentina.
E acabou que o mercado argentino se tornou um mercado satélite. Se aqui não for bem, tudo bem. Já é quase um resultado marginal. Mas o Brasil sustenta e está possibilitando que o Mercado Livre tenha capital para expandir para outros mercados emergentes também aqui na América Latina. E aí você vai aproveitando também a força e tamanho de mercado do vizinho, né? Foi uma estratégia parecida com o que teve na época, né? Com as devidas proporções, a Decolar, né? Despegar, que também não era brasileira, mas o forte da operação era aqui, né? Exatamente, um ótimo exemplo também. Acho que tem alguns grupos que vêm, né, acreditam muito no Brasil. A gente está passando de novo, né, por um momento de reforma tributária, de reformas importantes, né, dentro dessa questão da relação das empresas com o governo federal, né, a busca da responsabilidade fiscal, do déficit zero, o governo tentando apertar, mas vendo mesmo as questões políticas, se pegar os últimos 10 anos do Brasil, algumas coisas de fato se tornaram políticas de Estado, o que dá uma certa segurança para as empresas investirem aqui. Então, se na próxima eleição, se for um governo A, B ou C, algumas coisas estão muito bem estruturadas, não tendem a mudar. É o que não existe hoje na Argentina. Então, se o Milei daqui na próxima eleição, se ele for reeleito, vai ser mantido ou não, mesmo com a reeleição dele não se garante que as políticas serão mantidas. Então, acho que é um mercado extremamente desafiador, é um país que está passando por questões estruturantes, sérias, com baixas reservas internacionais, com dívidas com o FMI ainda, com uma recessão econômica. Então, vejo que tanto as empresas brasileiras que operam lá, quanto as empresas argentinas que operam aqui, todas estão assim muito receosas em investir ainda no mercado argentino. E o Brasil se torna, né, mais um grande motivo para trazer os investimentos para cá. Sem dúvidas. E a gente às vezes esquece. Você comentou sobre a estabilidade jurídica no Brasil. É que esse é um tema que acaba passando por muitas paixões. Sim. Mas eu queria que o telespectador, em caso tivesse a oportunidade de tirar um pouquinho a paixão de lado e pensasse, olha, ok, a gente teve uma troca de governo que supostamente foi uma das trocas mais polares dos últimos tempos. Tem questões de discurso, tem questões de discurso, mas quando você sai de manhã para ir trabalhar e volta todo dia é igual. Uhum. A prática é essa. Exato. Tem problemas, tem direcionamentos, tem. Só que e eu não estou falando isso para falar bem ou mal de nenhum dos lados. Perfeito. Mas o ponto é exatamente que a gente consegue manter uma espinha dorsal consistente. Que, por exemplo, os Estados Unidos, recorrentemente, tem discussões marginais no discurso, mas a trilha principal do que o que vai ser a postura dos Estados Unidos como país sempre foi muito bem definida. Aqui a gente vai ganhando com isso ao longo do tempo, com os percalços que vêm no meio do caminho. Mas a gente sabe que, teve a reforma da Previdência, vamos rediscutir daqui para frente. Né? Na Argentina, o que a gente sempre fala, o Brasil até o passado é incerto. Na Argentina você pode trocar uma política pública com armamento. Essa história de não repassar os recursos para os estados. Pode até ser que culmine num resultado positivo, mas é de uma incerteza substancial. Né? Perfeito. Aqui a gente está tendo discussão agora sobre poder ou não liberar as emendas parlamentares. Mas você não pode simplesmente liberar ou não liberar. Tem que ter a discussão. Existe a ponderação dos pesos com todas as restrições, que o pessoal do chat deve estar falando um monte de coisa agora, mas é uma ponderação em cima de algo razoavelmente bem estruturado, como política, você comentou, política de Estado. Né? Por incrível que pareça, dados os nossos pares, a gente tem mantido uma relativa estabilidade. Nossa, colocou muito bem. Acho que isso aqui não é politizar, né? Se é A, B ou C, né? Se é centro, direita ou esquerda. Mas é muito mais essa questão, né? As instituições funcionam. Pode ser precárias em alguns pontos. Você pode discordar dos resultados. Você imagina, porque eu acho que é um fator. A gente falou, por exemplo, né? A Ford saiu do país.
A Ford saiu do país e as outras montadoras estão trazendo 80 bilhões para o país. É uma questão de posicionamento da empresa, não é uma questão do mercado. Né? O Brasil não vale a pena vender carro aqui. Pô, você não vale porque as empresas estão trazendo tanto investimento para cá, outros grupos grandes. Né? Você pega o próprio Mercado Livre que a gente mencionou aqui, investiu mais de 50 bilhões só em infraestrutura. Então, é um país pujante. Tem suas questões políticas, sim, mas como você falou, é discutido. Né? Respeita-se o papel ali do parlamento, do judiciário, tem ainda uma estrutura mais harmônica. Não é quando muda o governo, a gente já passou por um momento de estabilidade, picos de dólar, né, nas últimas eleições, nas últimas, não apenas essa, né, das anteriores também. Mas, como você falou, a gente vai trabalhar e volta, existem pontos que são perenes. E isso traz, de certa forma, essa segurança de investir aqui. Então, quando a gente pega, desses exemplos que a gente tratou aqui, vamos pegar o Grupo Pão de Açúcar, está passando por um momento também de muita fragilidade. Né? Só que tem outros grupos que estão ampliando. Né? Quem é de São Paulo aqui está vendo outras marcas que eram regionais antes, estão se nacionalizando. Então, é uma questão de posicionamento, de entender as oportunidades, como que aplica esses investimentos. Né? Então, acho que é uma questão de... É um mercado muito grande, né? Independente das questões socioeconômicas, se a taxa de juros está alta, se o desemprego está caindo ou não, é muita gente para consumir. Né? É muito dinheiro que gira na nossa economia. Então, acho que as empresas, sabendo se posicionar, né, e entregando uma relação que gere valor para o cliente, ela vai conseguir ter êxito aqui. Não tem como não ter. A Ford saiu e está ganhando mais dinheiro agora, que ela se encontrou no público mais premium. Ela só vende carrão de 300 mil para cima. Né? Não vende mais lá o Ford Ka, que dava prejuízo para elas. Mas é uma posição. Enquanto está vindo outras marcas para cá, trazendo carros para ocupar esse espaço que ela mesma deixou. Então é uma questão do próprio mercado. Maravilha, estamos batendo esse papo com Acílio Marinello, sócio fundador da Essentia Consulting, falando um pouquinho sobre varejo, um pouquinho sobre tecnologia, passando por esses temas que forjam o nosso mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando aqui com o Acílio Marinello, que é sócio fundador da Essentia Consulting, falando um pouquinho sobre varejo e tecnologia. A gente vai passar esse bloco também por outras vertentes, outras faces aí do Acílio. Eu queria voltar, a gente estava comentando sobre essa ponte do internacional, as empresas internacionais colocando o pezinho no Brasil. Inclusive teve um movimento das montadoras, mas em varejo tem uma característica interessante. Uma das 7 magníficas, uma empresa que surgiu do varejo. Hoje em dia a Amazon tem lá suas operações de servidores, que representam uma parte importante da receita, mas ela surgiu de varejo. Agora, ela nunca conseguiu ter a força que ela tem lá fora aqui no Brasil. Vocês olham dessa nuance? O que faltou para a Amazon para ter essa dominância maior aqui no país também? Ótimo ponto. Eu vejo que, primeiro, a questão do próprio sortimento. Né? Eu acho que algumas empresas americanas, quando vieram para o Brasil, talvez faltou um pouco desse cuidado. Eu me lembro quando o Walmart veio para o Brasil, né? Já é algo já muito sabido. História clássica. A gente quem já tinha tido oportunidade de ir para os Estados Unidos antes, né? Conhecer as lojas da Walmart, quando veio para o Brasil, tinha aquela expectativa, poxa, vai revolucionar o nosso mercado. Ela montou as lojas aqui como se fosse uma loja na Flórida. Né? Então você ia lá, você não encontrava bola de futebol, você encontrava artigos esportivos de esportes que não são fabricados, não são praticados aqui. Então levou um tempo para se acostumar com o hábito, né, do brasileiro, né, com a forma de consumo do brasileiro. Então acho que a Amazon, quando veio para cá, veio muito com essa pegada americana. Né? Então, claro, sempre teve ali alguns dos seus produtos como carro-chefe, acho que ainda hoje é uma referência para as pessoas, né? Você até citou da Livraria Cultura, a gente vive, né, uma escassez de livrarias físicas. Então, você pensa em comprar um livro, talvez se remeta à Amazon. Mas outros produtos, coisas assim, de bricolagem, por exemplo, coisas para casa, preciso comprar uma chave de fenda, não é a Amazon que vem na sua cabeça como memória. Né? Aí é o posicionamento, é o sortimento, a variedade.
Eu acho que a Amazon tem conseguido até se estabelecer um pouco melhor. Eu vejo ela hoje como uma segunda grande player assim, no nosso mercado. Talvez usando um pouco do ecossistema da Amazon. Então tem o Amazon Music, tem o Amazon Prime, né, que você assina ali, tem desconto no e-commerce, aí você tem acesso ao streaming. Acho que isso provocou um pouco mais essa movimentação, mas ainda está muito distante também da logística. O Brasil é um país continental, e é um país continental com uma infraestrutura muito frágil. Né? Grande parte da distribuição é feita por terra, né? por asfalto. As estradas não são boas, então você tem todo esse custo que a Amazon ainda não conseguiu trabalhar muito bem isso. Então eu acho que ela tem muita potência para conseguir, tem que trazer mais investimento para isso, como a gente comentou aqui no Mercado Livre fez, mas acho que ainda tem essa questão de entender melhor o perfil de consumo do brasileiro, né? Para ter essa memória que, olha, qualquer coisa que eu queira, né? Apesar que o próprio slogan da Amazon é esse, né? De A a Z, eu encontro o que eu quiser. Mas isso não está ainda no sentimento e na memória do brasileiro. Ele não pensa em qualquer coisa, ele pode entrar lá e que ele vai encontrar. Até encontra, mas ela não está no hábito de compra do brasileiro. E tem um processo do próprio, de como o UX é pensado para cada país, que eu entro no site da Amazon, ele não tem a cara dos outros sites de varejo, aquelas figuras grandes, né? O layout bonitinho, as coisas são meio encavaladas, tem uma carinha meio de site americano mesmo, né? Exatamente, ele instalou aqui a versão, tanto quando você muda de endereço, põe o endereço de fora, não muda muita coisa. Muda só ali, talvez, os produtos, mas o layout é exatamente o mesmo. Eu acho que até nisso, você tem total razão. Você pega assim, né, o que o brasileiro quer quando ele entra no e-commerce? Ele quer ver fotos, né, ele quer ver preço e condições de pagamento, ele quer ver frete, e alguns querem ver comentários, recomendações. Quando você entra num produto na Amazon e clica nele, tiver uma ficha técnica enorme. Para quem gosta também é excelente. Você vai lá ver um livro, tem a resenha do livro, tem todos os dados técnicos, o ISBN, tal autor, outros livros escritos. Mas falta talvez essa coisa mais prática, né, que o brasileiro quer. Eu quero ver ali, ó, né, eu quero girar, ver de ponta cabeça, eu quero ver aberto, quero ver de costas, né? Então, até nisso, acho que a experiência, né, da interface, né, realmente interfere um pouco também. Então, acho que é isso, é entender um pouco mesmo o perfil de compra. Quando você clica lá, uma das coisas que eu acho fantástico na Amazon desde sempre, você clica num produto e ele fala, olha, pessoas também já compraram isso. Né? Às vezes não é nem a indução para eu comprar, mas eu talvez falar, poxa, se eu comprar um combo aqui, talvez eu tenha um desconto. Isso eles fazem muito bem, né? Mas não é a mesma facilidade, né, do consumo. O que o brasileiro encontrou, né, nos e-commerce que realmente estouraram é essa praticidade. É o produto, preço, frete e comentários ali, testemunhos se funciona ou não, né, se é bom ou não. A Decolar estourou por causa disso. A gente tem uma marca brasileira aqui de muitas décadas, super conhecida, a CVC, posso citar o nome também, que poderia ter tido esse espaço, poderia ter tido esse primeiro e-commerce ser uma potência também no e-commerce. Mas a Decolar veio com essa pegada. Pacotes fáceis, você olha aqui o voo, tem várias companhias aéreas, vê o preço, fecha e pronto. Então, como que eu entrego isso no online, né? Hoje todo mundo tem um smartphone na mão. E todo mundo usa na sua potência todas as funcionalidades. Mas eu vejo que esses players tentam entregar uma experiência melhor. E buscam entender, buscam melhorar para facilitar o uso. E tudo isso ajuda, né? Ajuda a criar a consciência da marca, a memória da marca, né? Quando a frequência, você voltar a comprar com ela, porque se torna hábito. Sem dúvida. E tem às vezes quando você entra, eu gosto de ver Financial Times. Parece ter uma grafia mais... Você entra no Financial Times, você entra num portal brasileiro. Antes que alguém vá lá reclamar nos comentários, eu não estou comparando, mas você vai lá, né, o Financial Times, vai ver aqui no Brasil o UOL. O UOL foi modernizado ao longo do tempo. Você pega as fotos de antigamente, hoje são muito diferentes. A Amazon tem muito essa impressão, que parece aquele mesmo código que o sujeito fez
Os primeiros códigos feitos ali de quando você está montando um site sem, para quem gosta de tecnologia, você está montando um site sem framework, que aí você vai, coloca o elemento, aí vê onde ele fica, aí, pô, ficou muito encostado, você vai lá e dá 3 espaços para arrumar. Parece que a Amazon continua com aquele site do começo e não quis mudar. Se você pega o site que as versões dos e-commerces brasileiros, eles mudam sensivelmente ao longo do tempo. Provavelmente porque a gente é mais sensível a isso também, né? E outras plataformas estrangeiras conseguiram, dentro dos seus nichos, se posicionar. A gente teve toda a discussão com Shein, Shopee, que foram plataformas chinesas que até, vou dizer que até me desmentem um pouco, porque eles trazem essa cara global também, e conseguiram se estabelecer aqui por outros motivos, pelo nicho que se posicionaram eventualmente. Não, bom ponto que você trouxe, o varejo de moda, né? O varejo de moda é um setor que investe muito no e-commerce. Sofreram muito na pandemia, mas aprenderam muito rápido. Se adaptaram muito rápido a uma nova realidade. E você vê essas grandes marcas que a gente vê no shopping, essas lojas âncoras, né? Nem todas são brasileiras, mas estão ali bem posicionadas. Você olha os e-commerces delas, você tem exatamente esse ponto que a gente trouxe aqui, né? A cliente entra lá, você vê a modelo ou o modelo vestido, aí você vê combinação com outras peças, com calça, com bermuda, com saia, com vestido, aí você gira a peça, aí você tem lá uma régua de tamanhos, ou seja, entrega tudo o que é necessário para o cliente ou para a cliente tomar a decisão e fazer a compra. De forma muito simples, muito prática. A Shein e a Shopee veio com uma outra pegada, mas talvez já nasceu também num ambiente, acho que muito focado para essa compra rápida. Aquela compra é só R$10, se eu não gostar também, né? Então, que é essa coisa do fast fashion, do consumo imediato, a custo baixo, acabou. E eles trabalham muito com essa questão da inteligência artificial, já no sentido muito aplicado mesmo, de entender o que você está buscando. Né? Então você entra lá num desses sites chineses, qualquer um deles, né? Agora tem a Temu também, aqui está no Brasil chegando. Você pesquisa um item, né? Ele traz inúmeras referências. E aí aplica, de fato, a inteligência artificial, o tempo que você ficou, quantos cliques você fez naquela peça, ele já entende. Olha, eu vou trazer ou com o mesmo material, ou o mesmo componente, ou da mesma cor. É um efeito meio TikTok. O TikTok tem um algoritmo muito rápido. Você clica lá, fica 10 segundos vendo um vídeo, na sequência ele já ajustou o algoritmo para te entregar cada vez mais coisas referente àquilo que te chamou a atenção de alguma forma. Essas plataformas trouxeram isso. E foi um desafio para as indústrias de varejo. Porque o investimento que todas elas estão fazendo em tecnologia para conseguir entregar melhor uma oferta pelo e-commerce, muito por causa dessa concorrência estrangeira. Antes você ia assim numa loja... Fala, quem é o concorrente aqui da Renner? Era outra loja que estava no shopping. Hoje não é mais. Hoje é Shein, hoje é o AliExpress, são outros players que estão aí, né, que ninguém imaginava que seria um concorrente real. Então, juntando esses dois elos, né, que a gente debateu bastante, o varejo com tecnologia, acho que agora cada vez mais, né, a gente tem uma infraestrutura interessante no país, a gente tem banda larga já bastante disseminada. A gente tem uma população que se digitalizou. Hoje o celular é comum para todo mundo. Muitos, né, a gente vive um ambiente que propicia essa digitalização. O Pix foi uma coisa... às vezes eu falo sobre Pix, as pessoas falam assim, poxa, como que foi tão rápida nessa expansão? Até esses dias eu comentei a dificuldade da adoção do Pix em outros países latinos. Eu falei que o Pix, né, é uma consequência também lá da hiperinflação. Né, que aí surgiu o SPB, o Sistema de Pagamentos do Brasil, que propiciou que exista uma plataforma tecnológica hoje, orquestrada pelo Banco Central, que o Pix funciona. Você não encontra a mesma realidade nem nos Estados Unidos, não existe esse ecossistema financeiro. Né? Então a população hoje está acostumada a fazer transações digitais. O próprio governo, muitas das coisas hoje você faz no GovBR, você não precisa mais ir numa agência do INSS para agendar uma perícia, você pode agendar pelo GovBR. Né? O título de eleitor virou digital, carteira de trabalho virou digital, carteira de motorista se tornou digital. Então a gente tem uma população muito digitalizada.
Então, as empresas que estão conseguindo se aproveitar dessa plataforma tecnológica e com o perfil digital do brasileiro, está se posicionando bem, está conseguindo alavancar seus negócios. Né? Hoje você compra praticamente o que você quiser de fato pela internet. Você compra bens duráveis, você compra produtos, serviços. Né? Então, a que a gente estava falando aqui nos bastidores de posicionamento. Né? Como que as empresas encontraram ali o meu posicionamento para explorar essa Venus, explorar essa arena que está aqui disponível para nós. Aproveitando, me perguntar um pouco do Acid e da Essentia, né? Queria que você contasse um pouco, você já deu o spoiler das aulas em Buenos Aires. Conta um pouquinho da sua trajetória e da companhia. Poxa, bacana. Bem, eu trabalhei mais de 20 anos no mercado de meios de pagamento. Trabalhei em empresas de cartão de crédito, trabalhei em empresas que processam transações, trabalhei em emissores, em bancos, trabalhei em bandeira de cartão de crédito. Depois tive uma passagem extensa no exterior, trabalhei em mais de 20 países diferentes, sempre atuando na área de gestão de projetos muito diversos. Trabalhei em fintechs, trabalhei em empresas de tecnologia. Regressei para o Brasil, em definitivo, um pouco antes do começo da pandemia. Vim para trabalhar no banco digital, ajudando ali a construir uma estratégia de expansão desse banco. Saí desse banco um mês antes de começar os rumores da pandemia. Né? Foi em fevereiro de 2020, se eu não me engano. E eu falei, poxa, agora que eu regressei para o Brasil em definitivo, acho que eu vou empreender. E aí eu fundei a Essentia Consulting e fiz parcerias estratégicas com outras consultorias, porque eu também não tinha assim ainda espaço, renome para estar nas empresas. E veio a pandemia, né? A gente fala sorte, oportunidade, depende muito, né, do ponto de vista. Mas uma dessas parcerias que eu tenho com outra empresa me manteve durante todo esse período, executando projetos em empresas grandes. E para mim tem sido uma experiência muito rica, porque mesmo tendo trabalhado em muitos países, mas sempre muito com o pezinho ali no mercado financeiro, hoje do outro lado, eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas indústrias diferentes. Então hoje eu falo de varejo, porque já atendo empresas de varejo. Falo um pouco de indústria, porque já atendo empresas da indústria. Então, acho que o lado como consultor, para mim, Cílio Marinello, como profissional, tem sido uma experiência incrível de poder atuar em diferentes segmentos. A Essentia vem crescendo, né, com esse contexto. Então, hoje, o que a gente entrega são serviços de consultoria e mentoria executiva muito voltado para a melhora de performance das empresas e dos profissionais. Então, é um serviço muito personalizado, né? Não é um serviço massificado. A gente não atende, digamos assim, de forma, eu costumo dizer, de produtos de prateleira. Temos nossas soluções, nossos produtos, mas sempre desenhados para a necessidade, né, de cada cliente, de cada profissional. E o nome Essentia representa um pouco isso. Né? O Essentia é um trocadilho com essencial, porque a gente costuma dizer que a gente entrega o essencial, nem mais nem menos, com um preço muito justo, um investimento muito justo. E aí também a gente usa a ideia da água como um elemento chave, porque é um elemento essencial e tem um outro aspecto, né? A água se adapta ao ambiente. Se você criar aqui, ó, a gente está aqui com uma caneca, é água, tá, pessoal? Para quem tem curiosidade. A água é potável e potável. Não é adulterada. Exatamente. A água está aqui na caneca, ela está estável. Se eu derramar água aqui no chão, ela vai se espalhar. Se eu colocar no declive, ela vai descer com a gravidade e vai contornar ali as dificuldades. Então a gente leva muito essa ideia, que a gente se adapta às necessidades, ao contexto de cada cliente. E cada cliente é tratado como único de fato. Então a gente vem explorando isso, ajudando empresas profissionais a serem mais produtivos e com um olhar na sustentabilidade, não com essa questão do ESG, que é uma pauta importante, né, que é um assunto que está na mesa de todas as empresas, do governo e tal, mas muito no sentido de fazer algo que seja perene. Não adianta eu fazer esse movimento aqui agora e eu não ter uma ideia da continuidade dele, de ele não ser que continue gerando valor de forma contínua e consistente.
Então a gente trabalha na sustentabilidade muito nesse sentido, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui é algo que a gente contribui é buscar quais são as oportunidades que você tem de gerar valor real, contínuo, consistente e perene para o seu cliente, para as pessoas que trabalham com você, para os seus acionistas, né? Para todo o ecossistema. É um desafio muito grande, mas sempre tem oportunidade. Sempre tem, né? Então a gente tenta só provocar. Olha, você já olhou ali? Ali tem uma oportunidade. Talvez você não tenha olhado ainda com a lupa, porque tem tanta coisa grande acontecendo, né, que não dá tempo de olhar. A gente está aqui para te ajudar a olhar naquele cantinho ali que tem uma oportunidade interessante. Esse é um pouco do nosso trabalho. E tem muito a ver com o que a gente... os assuntos se entrelaçam. A gente estava falando, antes de começar a gravação, sobre as oportunidades de negócio no Brasil, né? De como aqui acaba sendo, pelas dificuldades que a gente tem, ao mesmo tempo, alguns acessos que a gente tem de estar num mercado bastante ocidentalizado, bastante globalizado, você cria um potencial de ter coisas muito desproporcionalmente disruptivas para um determinado período. E aí, naturalmente, as empresas, desde as dificuldades que elas vão encontrando, tem também esse espaço para você apoiar e trazer gestão e melhoria de produtividade. E conta um pouco também sobre sua carreira acadêmica, digamos assim, como ela se relaciona com a atividade de consultoria. Bom, você mencionou também que você é professor, né? Eu vejo a docência como uma grande paixão, né? Assim, estar com o alunado, com as pessoas. Meu alunado é mais o pessoal mais adulto, dá aula para pós-graduação em MBA. Então já são profissionais, alguns começo de carreira, outros com a carreira já estabelecida. Mas a troca, o desafio, né, de você... Quando você está ali na posição de professor, as pessoas estão ali para te ouvir. Então a responsabilidade que você tem, né, no que você vai transmitir é muito grande. E quando você trabalha com um público que é voltado mais para negócios, os cursos que eu geralmente leciono são cursos voltados para o negócio. Eu levo muito dessa bagagem que eu tive, né, mas também gosto de ouvir muito a experiência deles. Porque hoje a gente já está num momento muito interessante do mercado em que existem muitas gerações convivendo, com visões muito diferentes, né? Tem assim, eu falo, né, eu 40 a mais, geração X, tem o pessoal um pouco mais do que eu, que ainda está nativo, e tem o pessoal chegando agora, né, com seus 20 e poucos anos, né, com uma visão muito diferente de mercado, de propósito de vida. Então, esse ambiente da sala de aula é incrível, porque ali convivem. Eu tenho alunos que acabaram de sair da graduação e tem aluno que está querendo fazer uma pós no MBA, que está buscando talvez uma nova carreira ou conquistar um novo cargo já ali próximo da visão da aposentadoria. Então, eu gosto muito, é uma paixão de fato. Dou aula em algumas instituições aqui em São Paulo, dou aula nessa escola, na verdade é uma escola com sede na Argentina, mas que atende toda a América Hispânica. E para mim é algo que me mantém com vitalidade. Vitalidade mental, de estar sempre estudando, de estar sempre antenado, de me entregar ali para os alunos, de tentar prover uma melhor experiência possível. Quando me perguntam algo eu não sei, eu falo, olha, desculpa, não tenho essa resposta, na próxima aula eu trago. Isso me mantém muito vivo e com energia para poder continuar. Te força a estudar, né? A hora que eu mais estudo de um assunto é quando eu vou preparar a aula. Exatamente. E os alunos esperam que você saiba as coisas. Geralmente não é assim, né? É normal que você não saiba todo o conteúdo. Você está muito mais, especialmente nos cursos de pós, para ser o mediador da conversa. E é normal que, pelo menos, eu geralmente dou em pós de mercado financeiro. Vai ter um aluno que é custodiante de fundo. Pô, ele vai entender mais de custódia de fundo que eu. Eu não pretendo ser a pessoa que mais sabe sobre o tema na sala de aula, mas você está ali para instigar as perguntas, né? Acho que isso ajuda muito a oxigenar as ideias também. Não, e você falou um negócio que foi uma analogia também para ficar mais claro, né? É igual um time de futebol. Você só vê o time em campo jogando, né? Mas o tempo que a gente passa estudando, preparando aula e revisando é muito maior do que aquela hora aula, aquela noite que você tem ali com os alunos, né? Então é bacana essa jornada do aprendizado, sempre quando vem, você acabou de preparar uma aula, aí vem um aluno e fala, professor, mas eu li tal coisa, que a velocidade está muito grande, né? Os fatos acontecem muito rápido. Eu falo, olha, que legal, que bom que você compartilhou com a gente, que eu não tinha visto, vou estudar e se der tempo eu insiro o nosso conteúdo daqui para frente. É um desafio enorme, mas é muito gratificante para mim. É realmente uma paixão que eu tenho. Maravilha. Cílio,
Grande prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Por incrível que pareça, passou 1 hora. Nossa, é muito rápido, estava muito bom o papo. Muito obrigado. Você é muito generoso, ótimo anfitrião. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, foi um grande prazer. E fica à vontade de deixar os contatos da Essential também. O momento aqui, o espaço é seu, conversar com nossa audiência, nossa plateia virtual. Deixar tanto sua mensagem final, quanto naturalmente os contatos da Essential, caso alguém queira procurá-lo. Bom, pessoal, agradecer a audiência de vocês. Eu vou acompanhar aí as mensagens do chat também, poder compartilhar algo, comentar alguma coisa a mais. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre a Essentia, Essentia se escreve ESSENTIA, tá? É Essentia com T. Não é tão simples, mas com essa mensagem da essência, de entregar o essencial. Então, essentiaconsulting.com.br, ou também Acílio Marinello, é um nome bem diferente. Se quiserem me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, vou ter um prazer de me conectar com vocês. E um prazer imenso de poder contribuir com esse programa já de tanto sucesso. E para mim foi extremamente gratificante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Acílio. Muito obrigado a Essential por ceder aqui a participação. Acílio, muito obrigado naturalmente a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com o intuito de trazer para vocês principais mentes do mercado que faz e pensa o mercado financeiro brasileiro para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br, manda também um e-mail para a gente, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, um convite para o café, manda lá para a gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.